Olá, estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Paulo. Olá, Paulo, tudo certinho? E a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre as danças de rua. Quais os objetivos da nossa aula hoje? Que você consiga identificar a história das danças de rua no nosso país, no Brasil, conhecer as principais características das danças de rua, então ela tem algumas características próprias, a gente vai conhecer algumas delas. Reconhecer alguns benefícios proporcionados pela dança de rua. Então ela traz vários benefícios, a gente vai ver alguns deles. Você sabe como as danças de rua, como a dança de rua chegou aqui no Brasil? Você tem ideia de como que ela veio para o nosso país? Nós conversamos e vimos que ela surgiu lá atrás, né, nos guetos americanos. Você sabe como ela chegou até nós? Você reconhece alguma característica das danças de rua? Você conhece alguma característica? Olha ali a pessoa dançando e fala, olha, isso aí é uma característica. Você consegue dizer? E a dança de rua proporciona algum benefício? Sim, né? Claro que proporciona. E quais você acha que são esses benefícios que são proporcionados? Vamos ver no decorrer da nossa aula. Então, mais uma definição das danças de rua. A professora gosta sempre de colocar essa definição inicial na aula para que vocês consigam fazer uma ligação, né, um link, uma ponte entre o que eu estou dizendo e o que a gente está trabalhando. Sempre foi associado à cultura e à identidade negra. Então, as danças de rua, elas sempre foram associadas à cultura e à identidade negra. O movimento se estendeu para outras manifestações culturais e artísticas, como a pintura, a poesia, o grafite e o visual. Então, ela foi se estendendo e virou ele é bem grande. Quando a gente fala de dança de rua, a gente engloba muita coisa, e muita coisa bacana e positiva. A história no Brasil, então. Então, essa pessoa aqui, esse homem, o Nelson Triunfo, né? Super legal, muito bacana o cabelo dele. Ele, entre 1970 e 1980, ele levou a dança de rua do meio mais abastado ao resto do país. O que quer dizer do meio mais abastado? Então, ele viu onde eram os locais em que as pessoas estavam, que tinha mais fluxo de dança ali, de dança de rua, e ele levou para o resto do país. Ele falou, não, eu tenho que mostrar para as pessoas isso que está acontecendo aqui. E aí ele foi disseminando, foi mostrando para o resto do país as danças de rua. Outro personagem bem importante na nossa história do Brasil foi o Marcelo Cirino, que em 1982 ele iniciou um trabalho em Santos. Santos fica no estado de São Paulo, né? Uma cidade que fica no litoral de São Paulo. E fundou o primeiro curso de dança de rua. Pense vocês, imagina vocês inventaram uma dança e vocês vão lá e fundam o primeiro local onde vai ter um curso para aprender a dançar. Foi o que ele fez. Tá? E com isso, claro, quando você vai, por exemplo, você não conhece algum esporte, você vai praticar, você gosta, você vai falar para o seu amigo, olha, é muito legal, então vamos lá fazer. A mesma coisa aconteceu aqui. Ele fez o primeiro curso de dança e, consequentemente, isso foi passando e aumentando cada vez mais. Em 1991, olha só, de 82, né, para 91, teve o primeiro grupo profissional sul-americano do gênero, né, de danças de rua. Incluindo elementos da cultura brasileira, o Marcelo Cirino, né, aquele mesmo, do slide passado, criou a dança de rua brasileira. Então, ele criou a dança de rua brasileira, nossa. E o objetivo era divulgar e ser respeitada. Então, o objetivo principal da dança de rua brasileira é que ela fosse, né, divulgada e muito bem respeitada nos ambientes em que ela fosse, por exemplo, se apresentar, né, enfim. E chegamos no nosso primeiro exercício. Em sua opinião, quando a professora coloca em sua opinião, é o que você acha, tá? Não é o que é certo, o que é errado, isso não pode ou pode. É o que você acha, é a tua opinião. Então, na sua opinião, por que a dança está fortemente relacionada com a cultura brasileira? Por que você acha que ela é relacionada? Logo voltamos para falar um pouquinho sobre isso.
Retornamos. Né? Então, o que você acha? Por que ela está fortemente relacionada com a cultura brasileira? O que você colocou aí? Ah, professor, eu acho que é por conta dela vir dos guetos, né? O Brasil tem várias camadas da população que tem uma desigualdade social e através da dança eles tentam se expressar, né? Serem vistos, serem respeitados. Então, existem várias possibilidades que você colocou aqui. Tá? Então, como a professora disse, não é certo ou errado, é o que você acha. Né? Então, por que ela é tão relacionada com a cultura brasileira? Por conta disso, e ela envolve muita arte, ela envolve o grafite, envolve vários aspectos, né, que a gente pode relacionar muito com a nossa cultura, com a nossa realidade. Continuando, lembra que a gente falou sobre as características, que eu perguntei se vocês conhecem algumas características, aqui a professora trouxe algumas. Então, são coreografias com movimentos fortes, rápidos e vigorosos, porém sincronizados e harmoniosos. Primeira definição. Também a gente pode dizer que são movimentos finos de quadril, a definição é diferente. Movimentos finos de quadril, de corpo tipo onda, né? E ombro com deslocamento. Então, olha como eles são bem articulados, né? Usam várias partes do corpo. Lembra que a gente falou sobre simetria e assimetria? Né, esses movimentos simétricos e assimétricos, então eles usam muito isso, esse movimento de onda, esse movimento de quadril, né, então é bem característico. Aqui na imagem dá para a gente ver vários movimentos que a gente pode associar o que a professora falou com a imagem. Mais algumas características. Pernas, braços, cabeças e ombros podem compor o movimento de maneira harmoniosa. Então, todo esse conjunto pode ter uma certa harmonia para o movimento. Simétrica ou até mesmo de maneira desigual, indo para os lados, direções diferentes. Então, você pode ir para o lado, pode ir para uma direção, pode ir para outra. Né? Então, essas são algumas características das danças de rua. Aqui mais uma imagem, né? Aqui eles usam bastante, ó, um lado se movimenta, o outro não, que a professora falou sobre simetria e assimetria. Né, movimentos simétricos e assimétricos. Se a gente for ver na imagem, né, eles usam mais o lado esquerdo do que o direito nesse aqui, mas não quer dizer que eles não estão usando o ombro, mas para outro um movimento mais fechado. E o nosso segundo exercício, a professora trouxe uma brincadeira para vocês, que muitos conhecem, quem não conhece vai conhecer agora, e eu deixo esse desafio aí. Vocês foram contratados, olha só que honra de vocês, vocês foram contratados para trabalhar um dia na famosa carreta furacão. A carreta furacão deve ter passado com certeza na cidade de vocês. E eu quero que vocês tentem ensaiar alguns passos. Professora, mas o que isso tem a ver com a dança de rua? Tudo a ver com a dança de rua. Eles usam vários movimentos aqui que são relacionados às danças de rua. Então fica a atividade para vocês, quero ver se vocês conseguem. A professora trouxe 2 exemplos. Quero ver se vocês conseguem fazer em casa algum deles. E quem sabe eles vejam vocês fazendo e contratem realmente vocês para trabalhar na carreta furacão. Já voltamos.
E aí, conseguiram? Alguns devem ter falado, faz você, professora. Depois fica aqui, ó, o desafio para mim. Qualquer dia eu faço e lanço na rede para vocês verem. Então vamos lá, continuando. Aí a gente tem também o hip hop, falar um pouquinho mais dele, para deixar bem frisado, porque ele é bem importante no movimento das danças de rua. Acredita-se que um dos estilos de dança urbana, apenas o b-boying e o b-girling, e o breaking, né, que a gente pode chamar isso aqui tudo de breaking, foi criado exatamente nas ruas. E esses movimentos, né, deram origem à cultura hip hop. A gente pode falar que é uma cultura hip hop. Aqui alguns movimentos do hip hop. A cultura hip hop é formada pelos seguintes elementos: o rap, o grafite, o break. E ali também tem os DJs, né, ou MCs, que são os que colocam as músicas. O rap significa Rhythm and Poetry, que significa, ou seja, o ritmo e a poesia, que é a expressão musical e verbal da cultura. É como você vai se expressar, né, musical e verbalmente daquela cultura. O grafite, que é a arte plástica, expressada por desenhos coloridos feitos por grafiteiros nas ruas da cidade. Com certeza vocês já devem ter visto grafite por aí. Então, essa arte, né, ela é chamada de grafite. Claro que tem que respeitar todos os locais, os patrimônios públicos. Às vezes você consegue um muro para fazer o seu grafite, então isso é bem importante, para não fugir da filosofia das danças de rua. E o break dance, que representa a dança, né? E a professora trouxe aqui vários, olha só, das danças de rua a gente tem vários aqui. Então a professora trouxe um monte para vocês visualizarem, tá? Então a gente pode dizer que tudo isso aqui, por exemplo, você está dançando dance, né? Você está fazendo uma dança de rua, você está realizando uma dança de rua. Então a gente tem todos esses aqui, né? Todos esses que estão aqui descritos, né? E a gente vai ver especificamente alguns deles. Deixar a imagem para vocês visualizarem, perdão. Então vamos lá. A gente tem aqui o popping, que é esse estilo aqui que eles estão realizando. Eu quero que vocês tentem fazer essa ligação entre o outro. O que tem parecido e o que tem totalmente diferente. Aqui o freestyle, o próprio nome já diz, é mais livre, né? São movimentos mais livres. E o locking, que é esse aqui em cima, que as meninas estão dançando lá. Próximo. O dance, né, que está um artista que vocês conhecem, bem conhecido. O raga jam, aqui embaixo, no meio. E lá no cantinho o breaking. Sensacional, né, os movimentos. Sensacionais. E os benefícios das danças de rua? Vamos lá. Memorização e agilidade, conscientização de equipe, desenvolve a expressão corporal, a expressão do teu corpo, melhora a capacidade cardiovascular, coordenação motora, flexibilidade, socialização, você se socializar com outra pessoa ou com outro grupo, musicalidade, equilíbrio e ritmo. Olha quanta coisa bacana que existe dentro das danças de rua. E a gente chega no nosso terceiro exercício e último. Escolha uma música que tenha relação às danças de rua. Então, você vai escolher uma música que tenha relação. A gente viu vários estilos ali. Tente realizar algum movimento proposto ou crie os seus. Então, a professora, lembra que a professora colocou vários ali? Então, você vai tentar realizar algum daqueles ou então criar um movimento seu, que você tenha criado. Além disso, eu coloquei aqui a imagem para auxiliar. Tá? Então, pode ser qualquer um desses movimentos também. Só não vão, né, realizar um movimento muito difícil, tentem fazer o mais fácil para não se machucarem. Tá? Já voltamos.
retornamos, espero que tenha dado tudo certo, não tenham quebrado nada na casa de vocês, né? Com muito cuidado. E a gente vai dar continuidade então. Trouxe um grafiteiro muito conhecido, não só no nosso país, ele é conhecido no mundo inteiro, que é ele aqui, o Eduardo Cobra, né? Ele é conhecido por esses grafites gigantescos que ele faz em vários locais, tem desenho dele em muitas cidades do mundo inteiro, nas principais cidades do mundo. E ele é um orgulho para nós, enquanto brasileiros, né? Porque ele é reconhecido mesmo no mundo inteiro por conta da arte que ele faz através do grafite. E essa aqui é uma imagem mais recente. Por que é mais recente? Vocês sabem que vocês estão vendo as crianças aqui, né, com várias etnias e religiões. Esse quadro que ele fez, na verdade não é um quadro, né, mas vamos chamar de quadro aqui. Esse desenho que ele fez, esse grafite que ele fez uma doação, na verdade ele fez um leilão, né, para fazer uma doação para as pessoas que estão passando necessidade na pandemia. Então, uma ação muito legal dele, então por isso que o torna ainda mais um cara espetacular e gigantesco no nosso meio, no nosso país, tá? Retomando então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu a definição das danças de rua, a sua evolução, a sua história, a classificação e os seus estilos. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Paulo, pela presença. Obrigado, professores. Obrigada, alunos. E até breve.